Olá, me chamo Matheus, tenho 28 anos, moro no interior de Minas Gerais. O que vou relatar aqui hoje aconteceu no ano de 2007, quando eu tinha 16 anos de idade. Na verdade, muitos aqui vão se lembrar de mim, pois eu já tive a oportunidade de contar outro relato aqui no canal. Naquele tempo, eu morava no sítio do meu padrasto e acordava todos os dias às 4:30 da manhã, pois sozinho eu era responsável pela ordenha das búfalas e das vacas que tínhamos por lá. Costumava tirar cerca de 150 litros de leite por dia sozinho, e durante o resto do dia outros afazeres, como plantar cana, transportar gado de um sítio para o outro, cuidar de outras criações, entre outros afazeres. E à noite eu ia para a escola. Eu pegava o ônibus para ir para a escola. Após andar cerca de 2 quilômetros, eu chegava em casa por volta de 00:15. Naquele tempo, eu dormia em um quartinho fora da casa e acordava com meu padrasto me chamando da área da casa grande. Meu padrasto não era um homem de lá muita conversa, era rude. Tinha dias que conversava normalmente, tinha dias que nem olhava na minha cara. Minha mãe ficava chateada com as atitudes dele, mas por conta das circunstâncias de vida naquela época, ela tinha que aguentar. Por algumas vezes, ela enfrentava meu padrasto, que em momentos de fúria queria me bater por pequenas coisas que davam errado. Mas isso ela nunca permitiu. Durante as tardes, antes de tomar banho para ir para o colégio, eu tinha que buscar o gado e deixá-lo em pastagens perto do barracão para facilitar meu trabalho na madrugada seguinte. Em uma dessas tardes, eu estava muito cansado, pois havia descarregado uma carreta de ração para o gado. Por causa do meu cansaço, resolvi não ir à aula naquela noite, mesmo sendo contraditório a mim, pois não gostava de perder aula. Como eu não ia na aula naquela noite, deixei o gado pastando até mais tarde. Me encostei no pé de uma árvore, onde acabei cochilando. Algum tempo mais tarde, acordei com meu padrasto me chamando, dizendo que a noite ia cair e o gado não estava em pastagens planas. Meio atordoado, me levantei, preparei o cavalo para a montaria e segui pasto afora. Depois de caminhar por pastos planos, cheguei em uma pastagem de difícil acesso. Amarrei o cavalo em um toco perto do poço e desci de encontro ao gado. Quando eu chamava o gado, eles sempre já acatavam a minha ordem. Mas desta vez, quando eu os chamei, eles continuaram pastando. Algumas pareciam ressabidas, olhando para uma mata que havia no fundo do sítio. Era uma mata escura de difícil acesso, até mesmo durante o dia. Já era início de noite, e eu estava com dificuldade de andar naquele campo. Fui descendo com o meu facão na cintura. Poderia haver cobras venenosas. Quando me aproximei delas, fiz uma pequena contagem rápida e percebi que estavam todas ali. O que me deixou intrigado foi o porquê elas estavam todas olhando para aquela mata escura. De repente, ao fundo daquela mata escura, comecei a perceber uma estranha luz vindo ao nosso encontro. Quando vi aquilo, pensei que seria a lanterna de algum pescador que sempre passava por ali.
se embrenhando nos matos, atrás de alguma pescaria. Mas aquele pensamento logo se acabou, com um sinistro grito que parecia mais misturado com um choro. Era muito alto. Logo aquele feixe de luz veio se aproximando muito rápido. Em questão de segundos, o gado ficou arisco e começou a correr. Eu não perdi meu tempo e comecei a correr junto com eles. Ao olhar para trás, vejo que muitos da cidade não acreditam. Uma mula negra soltando fogo pelas ventas e dando relinchos que pareciam gritos vindos do inferno. Quando eu chego até onde estava meu cavalo, mais uma surpresa. O meu cavalo também havia corrido para longe. Comecei a correr o mais rápido que pude, mas a minha certeza é que aquela mula me alcançaria. De repente, escuto ao longe o meu padrasto gritando, me chamando, me dando esporro por estar fazendo o gado correr. Quando cheguei perto dele, sem dar explicações, só falei: corre, corre! Ele, sem entender, começou a falar: você tá doido, garoto? Eu, sem parar e continuando a correr, só falei: olha lá, olha lá! Quando ele olhou e viu do que se tratava, também começou a correr disparado junto a mim. Quando finalmente chegamos em casa depois de muita correria, minha mãe começou a nos perguntar o que havia acontecido. E meu padrasto, totalmente ofegante, disse: é a mula sem cabeça. Eu, totalmente sem ar, fiquei sentado no chão da cozinha, e meu padrasto olhando pela janela com a minha mãe. Eu escutava aquela mula preta cavalgando ferozmente lá fora, soltando relinchos assustadores. Após algum tempo, ela se cansou de ficar rodeando a casa e começou a galopar pasto afora. Após algumas horas, já na hora de dormir, fui para o meu quarto que ficava de fora da casa. Entrei rapidamente e me tranquei no escuro, com medo de novamente ter aquele monstro em meu campo de visão. No dia seguinte, um dos peões vizinhos foi ao nosso sítio, dizendo que ouviram relinchos muito altos e que quando olharam para a estrada, viram uma criatura muito estranha correndo. Meu padrasto contou a eles o que tinha acontecido no nosso sítio na noite anterior, e eles disseram que provavelmente algum dia aquela mula voltaria para nos assombrar novamente. Boa noite.